Fala, torcedor tricolor, bora dar uma olhada aqui nas últimas informações do São Paulo. Crespo muito próximo de ser anunciado pelo tricolor, mais novo treinador para a sequência da temporada. O meu dia já é passado. O São Paulo aí muito próximo de anunciar o seu novo comandante, seu novo treinador para a sequência dos próximos jogos da temporada de 2025. Créditos aqui na descrição, o jogo aberto. Deixa o like para estar fortalecendo, se inscreva também, ativa o sino, mas agora bora pro vídeo. Diga o que para João Paulo Capelani? Não, pra ele isso é nada, uma piada, mas o isso é lugar que ele tá aí, piada. mundial É a Série B. Será que ele foi buscar inspiração no São Paulo, é isso? Antes do Crespo chegar, ele tem que sair daí, viu? Mensageiro do caos. Capelanes, é o seu nome que está rodando por aqui. O seu nome e o de Hernan Crespo. Cavaleiro do Apocalipse. Ele derrubou até presidente. Pânico. Não, eu ia falar o seguinte, velho. Os velhos, infelizmente, na Copa do Mundo de Clubes, é que nem o Ulisses Costa na academia. Todo mundo sabe o porquê foi, mas todo mundo sabe que a curto prazo vai sair também, Renata. É uma verdade, é uma verdade. São fases, né? Algumas fases melhores, outras piores. A vida é assim. Isso é uma calúnia. O Ulisses é um Fases, persistente. por exemplo, Ulisses é Hernan um Crespo foi campeão paulista pelo São Paulo e depois, por conta dos maus resultados do Campeonato Brasileiro, acabou sendo demitido e agora está tendo uma outra chance. Aquela famosa segunda chance, Chico Garcia. isso é ótimo. A vida. Isso é maravilhoso. É inspirador. Olha só, o Hernan Crespo no São Paulo, esse é o histórico que ele possui. São 53 jogos, 24 vitórias, 19 empates, 10 derrotas e o aproveitamento foi de 57,23%. Doutor, é um histórico interessante para ser apreciado ou não diz muita coisa? Um histórico bom que não se consegue explicar por que saiu. O campeão paulista, cara fino, um cara bom treinador, uma comissão técnica competente, sofreu no Brasileiro, caiu. Agora volta. E o mesmo resultado do Brasileiro, me parece que ele passou 10 jogos com uma vitória. Nós tivemos recentemente agora, foram 17 jogos com duas vitórias. Caiu em 13º lugar. Isso, E pega o time em 14º. Pega o técnico, exatamente, em 14º. Então, são trocas assim inexplicáveis do ponto de vista. O Rogério Ceni também entrou, voltou, saiu muito pior do que entrou a primeira vez. Ninguém foi à porta levá-lo, saiu com uma nota oficial. Então é preciso respeitar o Crespo, que ele tenha tempo para trabalhar, como todos que eu brigo aqui, que dê tempo ao treinador de fazer o seu trabalho. Não adianta estender o contrato se você não tolera o contrato e rescinde o contrato e paga a multa. Então que o Crespo tenha vida longa no São Paulo, desejo toda a sorte. Aí é que tá, muitas vezes, no desespero, os dirigentes demitem um treinador ou dispensam e não tem aquele plano definido. Não tem um norte, um nome já que possa recuperar ou mudar a perspectiva. Eu não sei se já tinha alguma coisa acordada com o Crespo, como é que foi essa conversa, mas é um estilo bem diferente do Subelia. Está tendo uma ruptura, Sgarbi. Totalmente. E é legal lembrar o contexto, né, que o Crespo treinou o São Paulo. Era na pandemia, sem torcida no estádio. São Paulo tratou o Campeonato Paulista, de fato, como uma Copa do Mundo. Foi aquele paulista que estourou, São Paulo fez de tudo para ganhar aquele paulista. Era o título, precisava, 9 anos sem ganhar nada. Então, é legal lembrar o contexto, né? Ele já pega um brasileiro logo depois, que os jogadores nem férias tiveram direito, né? Porque foi logo uma sequência na temporada, jogadores estourados, Você lesões. muda de opinião rápido, hein, velho? Por que tô mudando de opinião, Porque ontem você careca? falou que o Corinthians ganhou o Paulistinha e hoje você tá falando que o Crespo ganhou a Copa do Mundo Paulista. Cara, essa... Pô, eu tô ficando louco Isso é aqui, verdade. velho. Se eu tiver Isso ficando é uma louco verdade. aqui, você É fala uma pra mim. verdade. Por favor, velho. É verdade. Que é isso? Você tem certeza que você quer permanecer ao lado dele aqui? Você muda rápido, Ele velho. menosprezou o paulista do Corinthians. Ele é um Isso é verdade. comentarista tendencioso pro time dele, diferente de você, Renato. Eu sou um cara que eu sou sempre assim, tendencioso ao Corinthians. Não, eu falei isso. Não, eu não falei isso. Sujo, Renata, o sujo falando do mal lavado. Não, Essa o é a assunto é situação. São Paulo e ele dá um jeito de trazer o Corinthians no Mas ele programa. trouxe. Ele não aguenta. Ele começa a ficar nervoso quando não se fala do Corinthians. Eu só questiono foi ele. como você tem uma cabeça... Mas o Corinthians continua com o Dorival, que era o técnico de preferência Podemos do Sgarbi, negociar, se hein? tivesse solto. Porque o Crespo, se não der certo... Organizar direitinho aí. Como o Ronaldo tem uma cabeça desse tamanho e não entra nada na cabeça Você do fala, Ronaldo. Vento. Não, eu quis dizer, você tratou como uma Copa do Mundo. Eu também tratei, não tô te julgando por isso, amiguinho. Não tô te julgando. Então explica, Foi, né? comemorei muito, foi. Mas, Explica. então, o contexto, tanto que o Crespo, ele foi esse cara que tirou o São Paulo da fila, e ele sempre deixou claro, quero ficar muito tempo no São Paulo pra ver como que é aqui o estádio com torcida.
não teve essa oportunidade. Era outro contexto. Você já acompanhou alguns vídeos do Crespo no YouTube, já que você é de outra geração? Você já viu loiro, o quando que ele ele era produzia loiro. em campo? Pô, tinha o Crespo no meu time no videogame ali, né? Olha! É um legend, né? É verdade. É um cara... Então eu tô... É assim, um cara que já conhece a casa. Vai chegar no momento turbulento da temporada. Que agora o São Paulo já volta com decisão no Brasileiro. Decisão de Copa do Brasil e de Libertadores. Um cara que já conhece a casa, já tem jogadores ali que, querendo ou não, ele possa conhecer também, já conhece, né? É importante e, na minha opinião, o nome certo. Cicinho, tem tudo pra funcionar, porque já conhece a casa, ok, mas é outro momento. O São Paulo bem nas Copas e no Campeonato Brasileiro questionado. Renata, tem tudo para dar certo. Chega com o aval da torcida, né? Chega com esse grande respaldo. É um treinador que, quando saiu, sempre se direcionou bem, falando do São Paulo. Então, assim, é um relacionamento que pode dar muito certo. Mas também vai depender dos jogadores, até porque quando o Crespo saiu do São Paulo, tinha muitos ex-atletas, né? Os que jogavam, que estavam no São Paulo, que também não concordavam com algumas situações dele. Eita, então, um treinador que gosta muito do trabalho de marcação individual, isso às vezes incomoda o jogador. Então, tem que ver. Ele vai chegar num momento que o São Paulo não está legal. O Crespo, ele já viveu o céu. Mas você já viu algum chegar em momento legal? Oi? Você já viu algum treinador chegar em momento legal? Já, o Paulo Tuori chegou. Não. Em 2005 chegou no mas São Paulo porque num o momento outro legal. saiu porque quis. Porque o Leão Mas saiu chegou. porque quis. Mas chegou, nós estamos falando de chegada. Exceção da exceção. Crise, meu Deus, como eu adoro essa crise. Você aprova. Não, eu tenho que aprovar. A questão é o seguinte. Se não aprovar, vai enfrentar dificuldades ali. A gente espera que dê certo. Como eu falei, é um treinador que tem o aval. Mas também não é unanimidade, entenda bem. Está trazendo o Crespo por essa ligação também que tem com o torcedor. Mas já? Não tem tantas opções no mercado. E assim, os jogadores vão ter que abraçar a bronca. Agora, eu sei que é assunto velho, requentado, passado, mas eu conversei com alguns São Paulinos, alguns amigos, e tem muita gente que não gostaria que o Subeldía tivesse saído. Eu não acho que é unanimidade a saída só do Eu Subeldía. não era a favor da saída Fala, dele no Xixi, momento. mais um. A Lá diretoria, atrás, sim, ela no foi momento movida não era. provavelmente por uma ala, torcida e tudo mais. Mas muita gente achava que ele deveria continuar. Ou até pelo próprio treinador, né, Renato? Que a gente sabe que ele tem propostas aí para dirigir outros clubes. Você acha que e ele até saiu, seleção. Ulisses, porque ele tem proposta ou porque ele não conseguia mais extrair nada desse grupo? Eu acho que as duas situações estão corretas. Ele não eu acho conseguiu que Só o rapidinho, desconforto- ele desabafou muito forte depois do jogo contra o Vasco. Falaram que ele desabafou muito forte, No ele pediu vestiário. pra sair e a cabeça... Daí ele foi tirar essa folga e a cabeça não parou, ele pediu pra sair e foi como um acordo, por isso. Sabe quem é muito assim? Eduardo Cudê. O Eduardo Cudê, ele tem uma instabilidade, ele pede pra sair, ele pede demissão. Não, como é que você vive os assuntos tão desagradáveis? Porque eu vivi Mas é amor e isso. ódio com ele. Então, mas aí que está. O Zubeldia e o Eduardo Cudê, eles despertam paixões pros dois lados. Eles dividem opiniões. Tem gente que é alucinado pelo trabalho do Cudê, só que ele tem os seus problemas. A ele tem as primeira suas... passagem dele no Inter, quando ele largou o Inter para ir lá pro Celta de Vigo, foi espetacular, um sucesso incrível. E por isso ele Primeiro teve uma lugar segunda chance. na tabela do Brasileiro, a segunda. Por isso ele Aí teve- quando ele foi influenciado pela mentalidade dos dirigentes locais, acabou. Para com D. Para com D. Aí a onça bebeu água. Volta ao Zubeldia Cudê. tem muito Ao Cudê disso não, também. volta ao Crespo. E agora é a hora da onça beber água. Falando do Não, Crespo... não. Férias pra você do meu ouvido. Falando do Crespo, ele foi campeão pelo Defensa e Justiça de uma Sul-Americana contra o Lanús do Zubeldia. Ele foi campeão no Aldo Reio, ele foi campeão no Al Rayyan, ele foi campeão no São Paulo, no meio desse Palmeiras de Abel Ferreira, de um Corinthians que vinha tricampeão, 17, 18, 19, no São Paulo que não ganhava o Paulista desde 2005, ele foi campeão. O Crespo, você pode falar o que quiser, ele venceu por onde passou. E o que os jogadores reclamam é que ele divide muito, ele delega muito. Ele tem uma comissão técnica em que ele não é apenas o centralizador, ele tem muitos auxiliares que comandam muitas vezes o trabalho. Há quem Só que o fale- resultado acontece. Há quem diga que trabalha bem menos que sua comissão técnica. Bom, mas ele tem uma figura que representa muito, né? Só isso? Só. Bebeda. Estamos liberando para você, menina. E se não der certo o Crespo, pode pintar, Nós pode estamos- passar chapinha. Nós estamos ansiosos. Vocês estão liberando espaço que já, ao vivo, no treino do Palmeiras. São Paulo, o professor Zubeldia está na nossa tela, mas não está mais no comando do Tricolor. E o Eduardo Afonso, sempre muito bem informado, sempre acompanhando de perto tudo o que acontece no Tricolor do Morumbis, está conosco, já aparece no nosso telão
para falar dessa troca de comando no São Paulo. Bom dia, Edu, tudo bem? Bem-vindo, amigo. Tudo bem, Abel? Como é que você tá? Muito bom dia ao Eugênio, professor Celso Zelt, ao Dom, que é o fã de esportes. Tô aqui fazendo aquele plantão aqui na porta do CT da Barra Funda desde ontem, porque a troca já está definida. O Zubeldia só volta aqui para retirar suas coisas, né? Ele saiu logo após o jogo contra o Vasco da Gama, veio aqui para esse conjunto residencial que fica aqui à minha direita e viajou para a Argentina porque ele não imaginava ainda que pediria demissão. Então as coisas dele estão todas aqui no CT. Ele gostaria também de se despedir do grupo, então provavelmente esta última vinda do Zubeldia aqui só acontece após o dia 26, quando certamente o grupo já estará todo aqui e o novo técnico, no caso o Hernan Crespo, já estará trabalhando. Dois argentinos se conhecem, acho que não vai ter nenhum problema. Bem, sobre o Hernan Crespo, que agora é projetar o futuro, né? O Zubeldia já é o passado. Futuro, por que o Hernan Crespo não foi anunciado ontem, como estava previsto? O que já está certo? Tempo de contrato até o final de 2026, que coincide com o final da gestão do Júlio Casares como presidente do São Paulo. Aliás, o Júlio hoje, há mais ou menos uns 50 minutos, soltou ali na sua rede social uma despedida, uma nota de agradecimento ao técnico Luiz Zubeldia. Então, o tempo de contrato do Crespo já está definido. Salários também já definidos. A comissão técnica dele vai ganhar o mesmo do que ganhava a comissão técnica do Zubeldia. O que tem para definir, por isso o contrato ainda não foi assinado, porque foi tudo conversa verbal, né? Não teve ainda a conversa jurídica, aquela que põe no papel, decide, assina e oficializa, né? O que precisa ser definido, Abel e companheiros? Diluir nas luvas uma dívida que o São Paulo tem da primeira passagem do Hernan Crespo aqui. Essa dívida chegou a 2,7 milhões, com juros a 3 milhões. A FIFA foi acionada pelos representantes do técnico na época, deu ganho de causa ao Hernan Crespo. Ainda há uma parte dessa dívida que o São Paulo tem que pagar ao Hernan Crespo. Então o objetivo é pegar essa dívida, seja ela o valor que for neste momento, e diluir como luvas durante todo o contrato dele. Então isso ainda não está resolvido. E também não está resolvido o fato dos detalhes de quem vem morar fora do país, né? Tem uma série de pequenos detalhezinhos num contrato de um estrangeiro que joga no Brasil que precisam ser colocados no papel. Então agora o jurídico do São Paulo está trabalhando desde ontem no final da tarde, durante hoje, para se acertar com o jurídico do Hernan Crespo. Todos esses detalhes alinhados, o Hernan Crespo é anunciado. Quando ele vai começar a trabalhar? Num primeiro momento, mesmo no dia 26. Porém, ele tinha um convite da Inter de Milão para acompanhar o Mundial de Clubes nos Estados Unidos e acompanhar os jogos da Inter de Milão, a preparação da Inter para esses jogos. Ele já abriu mão desse convite, porque mesmo o elenco só se apresentando no dia 26, assim que ele acertar, ele pretende vir ao Brasil e já se instalar em São Paulo e já começar a trabalhar aqui no CT, mesmo sem os jogadores. Edu? Até porque alguns jogadores estão fazendo tratamento médico. Oi, pois não, Abel? Desculpa te interromper. Oi. O Hernan Crespo, acho que você vai lembrar o que eu não estou lembrando aqui. A passagem anterior dele, ele foi demitido, não foi? Ou ele pediu demissão? Foi demitido. Não, foi demitido. Ele foi campeão paulista com essa diretoria, ele foi campeão paulista. Ele priorizou, vocês vão lembrar que na época o São Paulo falou: o Paulistão é a Copa do Mundo. Por quê? Porque essa gestão queria chegar ao comando já ganhando um título, para apagar aqueles 9 anos sem título. Então transformaram o Campeonato Paulista numa Copa do Mundo. E a final sem público tal, foi contra o Palmeiras. Do Palmeiras, no Morumbi. O primeiro jogo no Allianz, o segundo no Morumbi, São Paulo ganha o título. Depois houve um desgaste muito grande. Júlio Casares. Então me ajuda a diretoria a mesmo, Abel, não mudou. Então me ajuda aí, Edu. Eu quero te explicar o contexto para você. Vou te explicar o contexto. Vai lá. Então, você vai lembrar que era pandemia, os times estavam jogando de 3 a 4 vezes em 8 dias. Dia sim, dia não. No Campeonato Paulista. Então, o elenco ficou extremamente desgastado para ganhar, entre aspas, essa Copa do Mundo, que era o Campeonato Paulista. Que era a chance dessa diretoria, que é a mesma, não mudou em nada, dar um primeiro título na sua gestão, ter um primeiro título na sua gestão. Quando começou o Brasileiro e a Copa Libertadores, com um time desgastado, foi definhando uma série de empates e aí o Hernan Crespo, depois de uma sequência que eu não vou lembrar se 6 ou 7 empates, não vou lembrar, acabou sendo demitido. São Paulo estava numa posição melhor que a de hoje, mas não a esperada no Campeonato Brasileiro. Resultado, a demissão foi uma história muito, digamos assim, excêntrica, né?
diferente. Demitiram mais ou menos nesse horário, 10, 10h30, 11 horas, contrataram o Rogério Ceni e no mesmo dia que o Crespo foi demitido, o Rogério Ceni deu um treino no Morumbi às 7 da noite. Aliás, um treino que o Luan se machucou e nunca mais teve chances com a camisa do São Paulo, ou teve raríssimas chances. Essa foi a história da saída do Crespo. Ele ficou chateado, falou para a ESPN Argentina que deixou um trabalho pela metade, que foi precoce e agora está voltando para assumir esse cargo, reassumir esse cargo e quem sabe terminar o trabalho que ele entende que deixou pela metade ou que foi precoce a sua saída na primeira passagem. Foi essa a história da demissão dele e essa agora é a história da volta dele com a mesma diretoria. Então, eu imagino que vocês entenderam a minha pergunta, porque eu fica saindo fumaça na minha cabeça, como eu costumo brincar, porque isso mostra, assim, a falta de coerência de muitos dirigentes brasileiros. Não que o Crespo não tenha capacidade e não possa dirigir o São Paulo ou outro grande clube do Brasil. Claro que pode. Mas o mesmo cara que achou que ele era incompetente, a mesma diretoria, e o demitiu 3, 4 anos atrás, agora acha que ele é competente e o traz para comandar o mesmo clube. Eu sinceramente... Seria estranho se não fosse no futebol brasileiro. Não é? A gente não estranha, não é uma loucura isso? É só pra mim? É só pra mim? Em tese é. Calma, Abel, deixa eu fazer uma pergunta pro Edu. Claro. Dessa passagem anterior, ficou alguma dívida do São Paulo para com o Crespo? Sim, ele falou disso, não falou? Sim, ficou uma dívida financeira, 2.700.000, os representantes do Crespo foram à FIFA, ganharam isso no final de 2021, começo de 22. O São Paulo ainda tem uma parte dessa dívida para pagar e esse é um dos motivos que o contrato ainda não foi assinado, porque estão tentando equalizar como dividir esse restante de dívida como luvas durante o período que o Crespo vai assinar o contrato até o final de dezembro de 2026, que coincide... que coincide com o final da gestão Casares. Então, essa dívida pode ter sido um dos motivos para trazer o Crespo de volta, equacionar essa dívida também, né? Sim. Quer dizer, em vez de só pagar não é a primeira dívida, vez. O clube traz o técnico que ele achava que era incompetente, que ele mandou embora, para resolver o problema da dívida. Então ele não está contratando um técnico para resolver o problema do time em campo. Ele está contratando um técnico que ele achou que era incompetente para resolver um problema financeiro. É isso? Acho que é as duas coisas, Abel. Essa questão de achar que é incompetente é muito relativo. O futebol tem momentos. Naquele momento, o trabalho não estava dando resultado. Quando você demite o técnico, e tantos técnicos saem de clubes e depois voltam, não é que o técnico não presta, ele é ruim, não dá jeito e tal. Mas nem sempre com a mesma diretoria. Há uma avaliação de que naquele momento o trabalho não está dando liga, mas que pode dar de novo em algum outro momento. Não é que São Paulo tenha colocado o carimbo assim, o Crespo nunca mais porque não presta. Não, o cara tinha sido campeão no próprio São Paulo. Mas eu acho que essa volta passa muito por equacionar também essa dívida. Eu acho que são muitos argumentos, o Edu até pode falar melhor, mas tem muita coisa a favor, né? Primeiro, é um técnico disponível no mercado. Segundo, é um técnico que se encaixa dentro do quanto o São Paulo quer pagar nesse momento. Terceiro, o mercado não está muito para peixe. Todo mundo que troca de técnico fica quebrando a cabeça. E aí você tem um técnico que, bem ou mal, saiu com a impressão daquele título muito importante para o São Paulo. E eu lembraria, o Edu lembrou da pandemia. Eu continuo discordando aqui do Eugênio, penso diferente. Então não deveria ter saído, continuava com ele. Mas no futebol brasileiro... Quanto tempo ele ficou no comando do São Paulo naquele ano? Quanto tempo? Foi um trabalho complicado, porque 8 meses, não ficou nem um ano, gente. Desgastou o time fisicamente para ganhar aquele Paulistão, aí não tinha fôlego no brasileiro. O Edu lembrou da pandemia, Abel, e o Edu pode confirmar isso. Eu acho que o Crespo vai pela primeira vez treinar o São Paulo com torcida. Sim. Porque na outra passagem ele não chegou mesmo a ter contato com a torcida do São Paulo, né, Edu? Exatamente. Exatamente, professor, é isso. Vai ser assim, foram dois aspectos importantes da passagem dele. Um título após 9 anos, o segundo, ele não teve apoio da torcida na arquibancada. E isso fez com que ele saísse com esse título, sob assim uma desconfiança da torcida em relação à direção, porque boa parte da torcida via ainda a possibilidade do Crespo continuar. E aí as declarações dele, aí tem que contar um contexto seguinte: desde a saída dele do São Paulo, ele é um cara que interage com torcida do São Paulo, diz que tem que voltar ao São Paulo para terminar o serviço, a torcida curte as postagens dele, diz que quer de volta. Claro que não é
a totalidade da torcida, mas a torcida da rede social. Então existe, assim, digamos assim, uma ligação entre a torcida do São Paulo e o Crespo. E neste momento de baixa do time com a torcida e da direção, trazer um técnico que se identifica com parte da torcida também ajuda muito. Mas o professor Celso Zelt levantou bem. O São Paulo não tinha como pagar um técnico caro, tipo chamar o Tite para vir aqui, não tinha. O São Paulo não tinha uma fartura de técnicos no mercado para poder buscar algum deles, por isso que o São Paulo não queria mandar embora o Zubeldia, né? Um dos argumentos para não demitir o Zubeldia era a falta de técnicos no mercado. Trazer um estrangeiro agora, sem conhecimento do futebol brasileiro, é complicado. E o São Paulo, vamos falar aqui, né? Ele tem aí, nos últimos anos, uma propensão a repetir trabalhos. Dorival Júnior, 2 passagens, Rogério Ceni, 2 passagens, agora Hernan Crespo, 2 passagens, todos técnicos recentes que saíram por algum motivo e retornaram. Então, também uma filosofia que o clube tem seguido aí nos últimos anos. E só para completar, olha que interessante, que coincidência, não sei se eu posso chamar isso de coincidência. O técnico do Palmeiras é o mesmo, até hoje. Naquela época em que o Hernan Crespo foi campeão, em cima do Abel Ferreira, foi embora, passaram vários técnicos no São Paulo. Quantos títulos o São Paulo ganhou de lá para cá e quantos ganhou o Palmeiras com o Abel Ferreira? Então, de repente, eu concordo com o Eugênio tem razão. De repente, ali o trabalho no São Paulo não estava dando liga, tinha que mudar. Poderia ter mudado a diretoria. De repente, colocar uma diretoria com um trabalho competente, profissional, de ligação com base muito boa com o profissional, como era o Palmeiras, talvez o São Paulo tivesse vencido muitos títulos também e não só a Copa do Brasil como ganhou nesse período todo. Mas não, o São Paulo preferiu ficar trocando técnico, troca técnico, ganhou um título de lá para cá, o Palmeiras ganhou não sei quantos, uns 10, sei lá quantos. É isso, Edu. Muito obrigado, amigo. É isso. Só para você não deixar, pra você não tomar pedrada da torcida do São Paulo, hein, Abel? Ganhou 2, tem aquela Supercopa do Rei. Pode parecer um título que não tem muito peso, mas para quem está há muito tempo na fila, tem além da Copa do Brasil, a Supercopa Rei que o São Paulo ganhou em cima do Palmeiras. Então são 3 títulos da década. 2, um com Dorival, um com Carpini e outro com Hernan Crespo. Bem lembrado, bem lembrado. Você me ajudou, então você colocou um escudo em algumas pedras que iam chegar, mas corrigiu a informação. Boa, grande Edu Afonso, muito obrigado. Bom dia, bom trabalho para você, amigo. Tchau, um abraço, boa sequência para vocês. É isso aí. São Paulo é um clube como qualquer outro do futebol brasileiro, com a diferença de que ele traz e volta. Ou seja, o Muricy também passou mais de uma vez no comando de São Paulo. Ou seja, quando que o Carpini e quando que o Zubeldia vão voltar, né? Eles são... O Renato, no Fluminense, acho que já é a 4ª passagem dele como técnico. No Grêmio também, já foi e voltou várias vezes. A demissão não significa que o cara não presta mais. É que naquele momento, eu não vejo a percepção é aquela. Mas normalmente, quando demite, é porque, olha, não queremos mais você, vamos trocar por outro porque você não está dando certo. Aí passa 2, 3 anos, olha, queremos você. No mundo eu acho falta de coerência, Miguel, você acha normal. Miguel Angel Russo é a 3ª vez no Boca. E só para trazer um aspecto também diferente, assim, de como o Crespo foi depois do São Paulo, lógico que eu acho que não dá para replicar o que aconteceu e vai falar que vai dar certo ou que vai dar errado. Competição continental, né? Na competição que ele ganhou, a Champions Asiática, ele demonstrou muita capacidade de estratégia. Porque tudo bem que nesse ano o time foi muito mal, até nem passou da fase de liga no momento em que defendeu o título. Mas na temporada passada, né, 23-24, ele tirou o Al Nassr do Cristiano Ronaldo, ele tirou o Al Hilal antes de ir para a decisão e ser campeão. E contra o Al Hilal, até tive a oportunidade de comentar o jogo, ele foi muito bem. Porque ele soube, mesmo com um time muito qualificado tecnicamente, mas que tinha defesa alta do time ali do Jorge Jesus, ele soube explorar muito bem as costas dessa defesa que jogava alto, uma defesa um pouco mais pesada. O Raimi, um marroquino que foi o destaque da competição, assim, explorou muito bem os espaços. Então, assim, foi uma vitória... Botou o time nesse Mundial de Clubes, né? E colocou esse time no Mundial de Clubes. Foi uma vitória de estratégia. Então, ele teve muito... do Al Ain. Ganhando do Al Hilal, do Al Nassr, ele teve muito mérito ali no trabalho em que ele conquistou. E aí acho que assim, como eu falei, não dá para replicar, por conta disso São Paulo vai dar tudo certo. Mas assim, ele mostrando essa capacidade no mata-mata como foi, e o São Paulo tem no segundo semestre, lógico, não pode desistir do brasileiro, deixar de lado, porque pode de repente até correr um risco que seria absurdo de rebaixamento, não acho que vai ser o cenário. Mas o São Paulo tem suas grandes pretensões na temporada no mata-mata, tanto na Copa do Brasil e na Libertadores, onde mais tem se destacado. Então, acho que
esse trabalho do Crespo na All-In acaba sendo algo chamativo para um São Paulo, até pensando no que ele vai disputar no segundo semestre. É isso, torcedor tricolor, um trecho para vocês aí do Jogo Aberto, debate, pessoal falando sobre a chegada do Crespo, esse seu retorno ao São Paulo, um treinador que já conhece o clube, já foi campeão com o São Paulo, ali na pandemia, né? Foi quando ele foi campeão com o São Paulo. Os números do Crespo com o tricolor, né? São 53 jogos, 24 vitórias, 19 empates, 10 derrotas, 57,23% de aproveitamento. Bom número, bons números, né? Do Crespo. E agora é aguardar essa sua chegada, esse seu retorno e torcer para que dê tudo certo e que ele consiga fazer o São Paulo jogar um melhor futebol do que estava jogando com o Zubeldia. Esse elenco atual é melhor do que o elenco que o Crespo treinou, né, lá na pandemia. É um melhor elenco. Então eu acredito que dá sim para o São Paulo chegar bem longe aí sobre o comando do Crespo. É claro que o elenco do São Paulo é um pouco curto para disputar as 3 competições, Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, mas dá para chegar longe sim. É aguardar essa chegada do Crespo aí. Primeiro aguardar o anúncio oficial do São Paulo. O que falta, né, para o São Paulo anunciar o Crespo? Aqui a matéria do GE Tricolor deve oficializar em breve a chegada do novo treinador após a saída de Luiz Zubeldia no comando. O vínculo vai até 2026. São Paulo está perto aí de oficializar a chegada do Crespo após acertar que o contrato do argentino vai até o fim de 2026. O clube está pendente apenas das últimas burocracias para que o anúncio aconteça. Na última segunda-feira aí foi anunciada a saída do Zubeldia e imediatamente a cúpula São Paulina já se reuniu no CT da Barra Funda durante todo o dia e trabalhou aí para a contratação de Crespo. Além disso, uma reunião da diretoria com o técnico e seus representantes foi realizada. O que falta para o anúncio? O acordo, porém, é apenas verbal e é isso que tem impedido o anúncio. Hernan Crespo ainda precisa assinar o contrato com o São Paulo. Então é isso ainda. Por conta disso, é que o São Paulo ainda não anunciou o Crespo. Mas isso vai acontecer aí, se não nas próximas horas, nos próximos dias. Mas é isso, deixa a sua opinião aqui abaixo, o like, valeu e até o próximo vídeo.